Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. A OAB é uma entidade de classe que regulamenta e representa os advogados no Brasil e é organizada de forma regional para atender às especificidades de cada região do país. No último dia 19 de novembro, aconteceram aqui em Alagoas as eleições para o triênio 2025-2027 e a chapa, liderada pelos advogados Wagner Paz e Cláudia Medeiros, foi a vencedora numa eleição 100% online. O nosso convidado de hoje, Dr. Wagner Paz, vem falar um pouco dessa eleição recheada de primeiras vezes e da importância do trabalho da instituição para a sociedade e manutenção da nossa democracia. Dr. Wagner Paz, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta e obrigada por conversar com a gente. Obrigado, minha amiga, pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho sobre a ordem, sobre a advocacia, sobre a cidadania e todos os assuntos que vieram aqui à tona. Então, muito obrigado pela participação e estamos aqui à sua disposição sempre. Obrigada. Dr. Wagner, a última eleição para a presidência da OAB Alagoas foi recheada de primeiras vezes, né? Como eu abri. É a primeira vez que acontece uma eleição 100% online, é a primeira vez também que um ex-presidente é reconduzido ao cargo por meio de eleição, né? Houve uma reeleição, que o senhor já era presidente da OAB, né? E agora será pelo próximo triênio também, porque historicamente isso ainda não havia acontecido. Então, eu queria lhe perguntar o que essas novidades representam para a OAB de Alagoas. Veja, essa eleição online ela foi muito importante. Ela marca um momento de disrupção numa eleição que era tradicionalmente marcada pela presença física no dia da eleição. Então, muita gente reclamava, não gostava daquele oba-oba. Muitos advogados e advogadas queriam entrar de maneira mais discreta, fazer sua opção. Então, essa eleição online ela permitiu uma maior participação democrática. Ou seja, qualquer pessoa pode votar de qualquer lugar, inclusive lá na sede. Mas quem não se sentia confortável de ir lá e às vezes ter que declarar um voto, ser questionado, vai votar na chapa 1, vai votar na chapa 2, pôde votar de casa sem maior preocupação. Além da comodidade, né? Sem dúvida nenhuma. E a nossa gestão, que foi sempre marcada por muita inovação tecnológica, não podia deixar de ser a primeira a fazer essa grande mudança tecnológica, que eu não tenho dúvidas que veio para ficar. No Brasil, outras OABs também fizeram eleições 100% online? Isso. Eu acredito que 17 seccionais optaram pela eleição online. Né? Então, ainda tem bastante, e ainda tem um inconveniente. Quando as eleições da ordem coincidem com as eleições partidárias, as urnas eletrônicas elas tendem a não serem cedidas pelo TRE, por conta das auditorias que são feitas em caso de impugnação, enfim, das normas eleitorais. Então, esse ano, que foi um ano também que coincidiu, se a gente não fizesse a eleição com as urnas eletrônicas, que não poderia, no caso não seriam cedidas, a gente, se não fizesse de forma online, teria que fazer no manual. E aí é muito mais cansativo, demorado. As eleições do 5º Constitucional, que teve o nosso desembargador Fábio Ferrari eleito, né, através do voto da classe de advocacia, por exemplo, foi o voto físico, né? E isso demorou 2 dias para poder apurar o resultado. Então, muito mais complexo, demorado, cansativo, exaustivo. Eu acho que essa forma da eleição online, ela é sensacional. Que bacana. E a questão da reeleição, né? Como é que foi trabalhado isso internamente? A classe aceitou, entendeu que era importante, não questionou que era importante ter uma renovação? Como é que funcionou isso? Veja, Dani, na verdade, a gente fez um trabalho de união da advocacia. Então, todos aqueles que foram opositores no passado tiveram as portas abertas para trabalhar pela advocacia. Então, pessoas como Raimundo Palmeira, Tiago Bonfim, a própria Manuela Gato, que hoje é nossa conselheira federal, veio para a chapa fortalecer. Tivemos 70% da chapa do Conselho Seccional renovado, muita gente nova, da Associação dos Jovens Advogados, da Associação das Mulheres Advogadas, da ABMCJ,
que é a Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, é a associação mais longeva que temos aqui no estado de Alagoas, da Acrimal, da Trabalhista. Então a gente teve uma oxigenação muito grande. E a gente sempre acreditou que a melhor forma de você fazer uma oxigenação é mantendo os quadros que estão dando certo e trazendo gente nova para dar aquele sangue novo. Então com essa agregação de pessoas novas e trazendo também como apoiadores, ainda que não com cargos como Marcelo Brabo, Nivaldo Barbosa, Tiago Bonfim e tantos outros nomes, Areias Bulhões, Nabô Bulhões, a gente conseguiu dar unicidade. E isso levou com que esses grupos, né, entendessem que o nosso nome seria o mais adequado para continuar esse projeto, renovando, oxigenando, mas mantendo o norte, que conseguiu entregar tanta coisa boa para a advocacia. E o resultado foi que 70% da advocacia referendou o nosso nome para continuar. Isso. Algo que não acontecia desde da época do Omar. Né? Pouquíssimos presidentes conseguiram se reeleger, né? Dos que eu lembro, Humberto Martins, o Omar Coelho e... Mas com uma margem tão boa, né? Isso. Agora foi a maior votação da história. Né? Maior votação, maior participação de advogados e advogadas da história da OAB, a maior diferença de votos e a maior quantidade de votos na mesma chapa. Então, essa aí, de fato, foi uma grande conquista e marcou definitivamente assim, essa gestão, uma gestão vitoriosa, em que 70% da advocacia entendeu que esse é o melhor caminho, que é a união da advocacia. Né? Nós não temos caminhos diversos, temos divergentes opiniões. Então, alguém acha que o melhor caminho para chegar naquele norte é esse, outros acham que é esse. E 70% disseram que esse que chamam de um caminho correto. Então, cabe a gente agora trazer mais pessoas para dentro. Nós temos várias comissões atuantes, então eu acho que a advocacia deu uma resposta muito forte e contundente sobre o nosso trabalho. Que legal. Agora para o próximo triênio, né, 25 ou 27, como é que o senhor pretende melhorar as prerrogativas para os advogados? O primeiro passo foi a gente trazer um grande nome para assumir essa diretoria. A Comissão de Prerrogativas hoje ela tem status de diretoria. E aí nós trouxemos uma pessoa com muita experiência. Alguém que já foi presidente da Associação dos Procuradores de Estado 2 vezes, por aclamação, que já foi conselheiro federal da Ordem titular e que tem um acesso muito bom do Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, que é o Roberto Mendes. É um grande advogado privado, procurador de Estado, que tem uma característica de ser muito contundente, muito presente. Então o Roberto vai ter toda a autonomia para atuar nas prerrogativas. Outra mudança que fizemos foi colocar a Cláudia Medeiros. A Cláudia hoje, até janeiro, ela é representante do Conselho Federal no CNJ. O que é que isso significa? 2 pessoas que têm acesso amplo ao Registro Nacional de Justiça, né? Hoje o ministro Mauro Campbell, aos membros da OAB que fazem parte do Conselho Nacional de Justiça e que vão ter um canal direto de acesso, ou seja, aquele magistrado que não tiver respeitando as prerrogativas, ele vai saber que o caminho para ele vai ser o CNJ. Nós não vamos abrir mão do diálogo, tem dado certo, claro. 98% das vezes, com diálogo, com compreensão. A gente passou a levar uma mensagem diferente. Olha, a advocacia, ela não pede para ela. Então, o que é a prerrogativa? Não é um privilégio. Veja, quando eu quero falar com o juiz, não é para falar de um problema pessoal meu. Lógico. É problema do cidadão. Então, veja que a prerrogativa de falar com o magistrado não é para o advogado, é para o cidadão, dono da coisa pública. É para a sociedade. Para a sociedade. Se eu não falar com o juiz agora, o que vai acontecer? Aquele senhor que precisa de uma cirurgia não vai ter. Não vai ter. Daqui a uma semana já tem uma deformidade permanente. Aquela mãe que está precisando de uma pensão alimentícia não tem, ela vai comer o quê? Então, veja, não é um privilégio, é um direito do cidadão de ter uma tutela jurisdicional adequada, célere e eficaz. O advogado é um instrumento, né? Na verdade, é um instrumento de defesa da ordem, de defesa dos direitos do cidadão. Então, ele utiliza o advogado justamente porque o cidadão precisa desse acesso, precisa que ele seja defendido junto ao juiz. Como é que um advogado não vai falar com o juiz? Complicado, né? Primeiro que não chega a ser um advogado na justiça. A gente costuma brincar que o INSS, por exemplo, não bate na porta
do seu José e Dona Maria, olha, tem uma pensão aqui para você, um benefício previdenciário, venha buscar. Nada. Não chega em Palestina, em Pão de Açúcar, então você tem que pegar, a advocacia vai lá na ponta, bota no carro, paga um exame médico, às vezes paga uma conta de luz, dá um café da manhã para quem não se alimentou, que isso qualquer ser humano faz, independente de ser advogado ou não. Exato. Né? Nós não somos melhores nem piores que ninguém, mas bota no carro, leva para fazer exame, vai no INSS negado, recorre administrativamente negado, vai para a justiça às vezes negado, ganha no recurso na turma recursal. Se a advocacia não vai lá na ponta pegar, essas pessoas são invisíveis para a União, para o INSS. Então, assim, a gente mostrado essa outra imagem da advocacia, tem sido bem recepcionado pelos magistrados, pelos promotores, pelos delegados. Então, a gente tem melhorado muito a comunicação. Hoje, a relação da ordem da advocacia com o sistema penitenciário é outro. Uma coisa que nos orgulha, por exemplo, agora, somente agora, final de novembro, eu tive a primeira reclamação da advocacia com o sistema penitenciário, porque teve um movimento de um princípio de uma greve dentro do sistema penitenciário e aí dificultou um pouco o acesso. Mas desde 2024, toda a advocacia teve acesso sem maiores dificuldades com os seus constituintes, né? Então, a relação é boa com o sistema penitenciário do Estado, com os órgãos de segurança pública, seja o secretário, seja o delegado-geral de polícia. A relação é outra. Quando teve um episódio nefasto que aconteceu nas eleições, de um coronel, era tenente-coronel militar, que estava na reserva, ameaçou uma advogada, a resposta do comando-geral da polícia foi imediata. Foi a prisão em flagrante, foi a determinação da prisão administrativa. Então, tudo isso mostra hoje uma interlocução totalmente diferente entre as instituições, fruto do diálogo. Exatamente. E era isso que eu ia perguntar, né? De que forma também a sociedade pode contar com a ordem, né? Com a OAB. Então, eu como cidadã, como é que eu enxergo o papel da ordem na minha vida, né? Isso é uma coisa que eu estou perguntando porque aqui a TV é aberta. Então, a gente precisa levar essa informação para as pessoas saberem quando que eu procuro a ordem, né? Dos advogados do Brasil. Por que eu devo procurar a ordem? Então, eu queria que você trouxesse essa informação para a gente aqui. Essa é a pergunta que eu mais gosto, Dani, sabe por quê? Para explicar para as pessoas que a OAB ela não é o Ministério Público, ela não é a Defensoria Pública, ela não é o Judiciário. Nós somos uma instituição de classe, mas que por um trabalho histórico da advocacia, desde o Rui Barbosa, né, na República, passando pela redemocratização, o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, tudo passou pela ordem. A ordem ganhou esse status constitucional, nacional, de ser um centro de interlocução da sociedade. Mas o nosso trabalho é benemérito. Então a gente é muito cobrado às vezes na rua, OAB, tal, não sei o quê. A gente trabalha de graça, mas isso não diminui nossa responsabilidade. Então a gente gosta de ser cobrado, porque é sinal que a sociedade está enxergando na gente uma instituição que tem credibilidade. Na hora que parar de cobrar é porque sentem que a OAB não está sendo importante. Não tem relevância. Não tem relevância. Mas muitas vezes nós fazemos um trabalho de autocontenção. Então, por exemplo, no caso da mineradora Braskem, no bairro do Pinheiro, muitos relatórios foram feitos pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem. Só que o papel da Ordem muitas vezes é enviar o relatório para o Ministério Público, para a Defensoria. Algumas vezes entramos com um amigo escuro para acompanhar, mas existe todo um trabalho de análise da conveniência, da oportunidade. Então, em matéria de bem-estar animal, que é uma pauta que cresceu muito. Muito mesmo. Temos, inclusive, um deputado que foi eleito com essa pauta muito forte, o deputado Leonan, né? Então, a Comissão de Bem-Estar Animal também trabalha muito. O que é que ela faz? Prepara os relatórios onde tem violação. Os animais que ficaram soltos, por exemplo, depois do esvaziamento dos bairros, era essa comissão que cuidava. Ajudava junto com a Universidade Federal de Alagoas no trabalho e entregava lá para o doutor Alberto, do Ministério Público, para tomar as providências. Então, é um trabalho muitas vezes invisível, silencioso e pouco reconhecido. E totalmente de graça. Então, acho que é pouco divulgado. Acho que precisa trazer mais luz a essas iniciativas para que a sociedade perceba mais o trabalho da OAB e a importância dela, a diferença que faz na sociedade, né? Então, muita gente cobrou essa questão do abandono dos animais no Pinheiro, né? Mas eu acho que falta a OAB vir a público e dizer, olha, nós estamos cuidando disso. Tipo assim, pegar o filho para criar,
e dizer, olha, eu estou cuidando disso aqui, então vocês podem ficar tranquilos que a gente vai ajudar a resolver esse problema. Então eu acho que muitas vezes falta isso também, vocês virem a público falar. Isso, vamos ter que intensificar. E a gente vive um momento difícil de comunicação. Por isso que o papel dos jornalistas é tão importante, a gente tem reverenciado muito. Porque a comunicação já é algo tão difícil, as pessoas não têm interesse em assistir às vezes programas mais jornalísticos, é só através das redes sociais e ficam presos numa bolha. Eu faço o meu papel, como jornalista, como profissional de comunicação, trazer, né, informação de qualidade para as pessoas, para que elas possam se informar de uma maneira bem completa, né, e verdadeira mesmo, sem fake news, pelo amor de Deus. Então aqui, como é uma TV pública, aberta, eu tenho orgulho de trabalhar aqui por causa disso, porque a gente consegue levar esse tipo de informação para as pessoas não precisam pagar para nos assistir, pagar para ter uma informação como essa, né? Então por isso que eu acho muito importante essa questão da comunicação. Dr. Wagner só deve ter assistido, ou se ainda não assistiu, deve assistir o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que fala sobre o caso da prisão, da tortura e morte do ex-deputado Rubens Paiva, né? E numa coincidência feliz, eu diria, estourou a Operação Contra-Golpe, que descobriu-se, né, que estavam planejando um golpe de Estado aqui no Brasil. E aí eu queria saber do senhor o seguinte, num caso como esse, né, uma vez que o papel da OAB é para a defesa da democracia, né, para manutenção do Estado, da ordem do Estado, como tem sido a atuação da OAB neste caso? E se ainda não está atuando, de que forma ela poderia atuar ou ainda vai atuar? Boa pergunta, Dani. A OAB sempre atuou e sempre vai atuar na defesa da democracia. Não atua durante a gestão do presidente Marcos Lins Furtado Coelho. A Ordem conseguiu colaborar muito com aqueles relatórios das pessoas que foram mortas e perseguidas na ditadura, né? Todo o trabalho de redemocratização com Sobral Pinto, Evandro Lins e Silva. Na Comissão da Verdade. Comissão da Verdade. E agora não foi diferente, né? Nós acompanhamos o processo legislativo das últimas eleições presidenciais para e passo ao TSE. Né? A Ordem foi convocada pelo então ministro Alexandre de Moraes para acompanhar todos os procedimentos durante as eleições. Aqui em Alagoas foi a mesma coisa. Acompanhamos as últimas eleições, inclusive sediando o teste de fidelidade das urnas do tribunal, porque em momento de muita discussão, fake news, as urnas eletrônicas são frágeis, aquela coisa toda. Então a Ordem Civil, para dizer, atestar, uma entidade da sociedade civil está aqui para testar a regularidade, junto com as outras instituições, lógico, Ministério Público Federal, enfim, Forças Armadas, todos atestando. Durante esse processo, a OAB tem acompanhado de perto, inclusive, tem dado todo o suporte às instituições republicanas, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Congresso Nacional, esteve sempre ao lado, acompanhando também, de outro turno, que é o nosso papel, o devido processo legal, cobrando muitas vezes que sejam apuradas, mas respeitadas, por exemplo, as prerrogativas dos advogados. Quando alguns advogados questionaram o acesso a determinados autos que corriam, eles tinham dificuldade, a Comissão de Prerrogativa Nacional esteve presente para assegurar. Então, diferente do que se argumentou por aí, nenhum advogado deixou de ter acesso à documentação, que a Ordem não tenha chegado à Ordem, a Ordem não tem intervido para que ele tivesse o devido acesso às informações. Então, corre muita informação distorcida, talvez seja o maior problema hoje do nosso país, essa dificuldade nas divulgações, mas tudo que foi revelado, né, diante dessa investigação é de uma gravidade absurda, muito forte. O que a OAB vai fazer é acompanhar para que tudo seja esclarecido, respeitados todos os direitos constitucionais de quem é réu, de quem vai averiguar, mas sobretudo cobrar a responsabilidade de quem deve responsabilidade, né? Claro. Todo atentado à democracia é inadmissível e a gente não pode de forma nenhuma minimizar, passar pano e respeitado sempre o devido processo legal, apurar para ver a melhor forma da gente reconstruir esse país, né? Um país está muito dividido, um país que carece de mais diálogo, né? Menos discussão. Quando a gente vai verificar o que
As pessoas estão muito acostumadas, o que é que nos separa? É um pensamento mais liberal, um pensamento mais conservador, um pensamento mais socialista, comunitarista, em vez de pensar o que é que nos une. Exato. O que é que pode nos aproximar em termos de respeito? O que nos une, na minha opinião, né, eu acho que é a questão da democracia mesmo, né? Então eu acho que, por exemplo, o cinema está fazendo a parte dele, que é uma parte social e política muito importante, que é trazer à tona essa história muito conhecida, né? E uma pena que muitas pessoas não tinham ideia de quem foi Rubens Paiva, nem da história dele, nem da história do Marcelo, do filho dele. Enfim, é uma pena porque o Brasil está muito pouco culto, né? Está com uma cultura muito rasa. E eu acho que a gente precisa sempre trazer essas histórias pavorosas da ditadura para que as pessoas entendam de uma vez por todas o mau câncer que isso é para uma sociedade, né? A gente infelizmente está presenciando essa onda de extrema-direita no mundo inteiro, não é só aqui, o que me entristece bastante, porque você tinha uma Alemanha muito avançada nesse quesito, você tinha a França ainda está resistindo, né? Porque também tem uma história com a democracia muito importante de liberdade, de direitos, etc. Então a gente vê uma Itália também com uma extrema-direita, né, bem complexa, agora os Estados Unidos. E trazer isso de volta para o Brasil é muito perigoso, porque a gente passou por 4 anos aí e quase que a gente não se vê livre disso. Então, é muito importante que as pessoas pensem assim, uma coisa é você ter ideias diferentes, outra coisa é você fazer apologia à ditadura. É você não entender o que aconteceu. É você não ter conhecimento suficiente para saber o mal que isso faz. E a democracia, outro dia eu estava assistindo uma entrevista do Mujica, do ex-presidente do Uruguai. Ele falou assim, o melhor regime que tem é a democracia, porém não há nada pior do que ele. Então, sim, a democracia ela não é questionável, né? O capitalismo, né? Desculpa, não é a democracia, é o capitalismo. O capitalismo, ele é o pior regime que existe. É o melhor regime que existe, mas não tem nada pior do que ele. Então a gente precisa realmente parar para pensar nisso, né, Dr. Wagner? Eu acho que essa frase também tem uma frase, parece que é de Churchill, né? Quer dizer, o capitalismo... Não, ele falava sobre democracia mesmo. A democracia é o pior de todos é o pior regime, à exceção de todos os outros, né? Ou seja, porque é onde prevalece a liberdade, o ser humano ele tem uma capacidade de criatividade muito grande. Então, é um regime que permite você se desenvolver, se expressar. As pessoas não sabendo a sua história, a história do seu país, né? Costumam achar que as soluções são fáceis para resolver os problemas da vida. Não são. Situações complexas exigem tempo para que as coisas se resolvam. E o que a gente não pode perder nem abrir mão é as instituições fortalecidas. Elas que nos preservam, mesmo das nossas próprias opiniões. Então é importante que a OAB tenha esse papel de lutar pelas instituições republicanas, pela cultura jurídica e pelas liberdades que são fundamentais. Então as discussões sobre o melhor modelo, mais liberal, menos liberal, isso não pode interferir de forma nenhuma no regime democrático, que é a nossa única garantia de preservação. Não existe regime de liberdade, você vê gente pedindo ditadura e lutando por liberdade, algo totalmente contraditório. Então acho que a gente tem que lutar por mais liberdade, por mais democracia, que é o único regime que permite que a gente possa se desenvolver enquanto ser humano. Esse povo clama por liberdade para fazer o que quer, né? Portar arma sem ter noção, né? Sair por aí atirando em todo mundo. A liberdade deles é essa, é dizer qualquer coisa, sair por aí ofendendo as pessoas, é desrespeitando. É isso que eles chamam de liberdade. É esse grande desrespeito, né? E eles acham que a liberdade é isso, né? O que é uma coisa completamente contraditória, né? Chega a ser ridículo. Dr. Wagner, queria lhe perguntar também como o senhor, a OAB, vem avaliando os cursos de direito, né?
a formação dos bacharéis? Uma coisa que muita gente questiona, fala, nossa, a coisa que mais tem é advogado. Mas arrumar um advogado que preste, né? Então, assim, como que o senhor vem avaliando os cursos de direito aqui em Alagoas, por exemplo? A OAB ela tem um papel que ela emite um parecer em cada empresa, instituição que vai abrir para um curso de direito. Infelizmente, esse parecer ele não é vinculativo, então o MEC não está adstrito a ele para autorizar ou desautorizar a abertura de uma faculdade. O que a OAB fez? A OAB Nacional tem um selo, a OAB recomenda, mas esse selo ele avalia apenas o percentual de aprovado no exame da ordem por cada instituição de ensino. Nós aqui em Alagoas mudamos a rota. Nós criamos o selo OAB Indica, que é um selo que só existe aqui em Alagoas. E que é que ele serve? Ele serve para avaliar se aquela instituição de ensino que teve deferido pelo MEC a autorização continua com aqueles mesmos padrões. E avaliamos outros padrões, como por exemplo a acessibilidade, que é muito importante para a ordem, a capacitação e titulação dos professores, projeto de iniciação científica, biblioteca, uma série de fatores, e aí a gente dá esse selo. O que é que a gente está dizendo? Olha, eu não posso fechar. Lógico. Mas eu vou dizer para os pais, para a sociedade, qual é a instituição que atende requisitos mínimos. Então, de mais de 20 faculdades de direito em Alagoas, apenas 8 receberam o selo OAB Indica. É uma forma da gente intervir no mercado de forma propositiva. Claro. Olha, você estuda onde você quiser, está aberto para todo mundo. Mas a OAB indica esses aqui. Porque esses aqui atendem um percentual mínimo de atenção com o aluno, de preocupação com a biblioteca, um núcleo de prática jurídica que ensine de fato para o advogado, para a advogada que está se formando, para os bacharéis em direito, como sustentar oralmente no Tribunal de Justiça, como fazer um recurso extraordinário, e não apenas, e a gente costuma dar esse exemplo, que não é exemplo, eu não queria usar esse exemplo para não ficar marcado, mas por exemplo, o PROCON, o advogado está preparado para quê ali, um PROCON dentro da núcleo de prática? Apenas o consumidor? E o direito de família, o direito criminal, e o direito trabalhista, o direito constitucional e a vida prática. Então, assim, eu vejo com bons olhos. Você tem um PROCON vinculado, ok, mas não pode ser só isso. O núcleo de prática tem que ser muito mais do que isso. Então, a gente vem envidando esforço para que a ordem interfira de maneira propositiva nesse mercado que é tão caro para a categoria. Exatamente. Hoje, qual é a média em porcentagem dos bacharéis aprovados pela ordem, no exame da ordem? É um percentual muito pequeno. É mesmo, doutor Wagner? Abaixo de 30%. 30%? Isso. Meu Deus! E a gente tem esforçado bastante, que quanto mais a faculdade faz, diminui o trabalho da ordem. Hoje a OAB tem muitos braços para atuar nessa recepção. Então a gente está atuando desde da germinação desses bacharéis, através de conselho de jovem advocacia, que a gente recebe essas pessoas, capacita, incentiva eles a participarem da vida da ordem, já para eles irem se adaptando ao mercado de trabalho. Temos uma comissão de acompanhamento profissional, em que está ali passo a passo, tirando dúvidas, orientando. Temos o curso de formação, que acontece em todo o interior espalhado, antigamente era só em Maceió. Hoje você tem Santana de Ipanema, você tem em Delmiro Gouveia, você tem Palmeira dos Índios, Arapiraca, Penedo, São Luís de Quitunde, Atalaia e União. Então está totalmente descentralizado esse curso de formação, para abranger um número de pessoas. Pós-graduação online, 500 advogados hoje fazendo pós-graduação gratuita pelo OAB. É isso que eu acho importantíssimo, né? Uma parceria que vocês fecharam com a UFAL, gratuita, para oferecer gratuitamente o curso de pós-graduação em Direito Constitucional, né? Eu achei isso fantástico, porque você contribui para a formação dos advogados, é uma contribuição da OAB para isso, e vocês têm previsão, né, planos para abrir outras pós-graduações? Sim, nós temos hoje uma pós em previdenciário que tem Arapiraca, Maceió e Santana de Ipanema, presencial, uma das melhores pós-graduações nacionais em previdenciário. Nós temos uma online que tem 500 bolsas gratuitas, e temos agora com a UFAL em constitucional para 60 advogados e advogadas. Foi feito um edital, uma seleção, e fizemos um convite agora recentemente ao ministro Jorge Messias para vir aqui fazer a abertura, a aula magna da nossa pós, e estou esperando só o retorno dele, mas ele já disse que vem, adora Maceió, adora Alagoas, e vai aqui lançar o livro dele,
que traz essa abordagem do direito constitucional numa visão mais social, e vai fazer aula magna, possivelmente no início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, e a gente vai dar o start nessa pós-graduação tão esperada. A UFAL há 25 anos não tinha uma pós-graduação lato sensu em direito, né? Eu me formei na UFAL, mas tive que ir para Pernambuco fazer na UFPE uma pós-graduação e voltei para fazer o mestrado, ou seja, faltava esse espaço aqui de pós-graduação lato sensu pela UFAL, e a OAB conseguiu contribuir, né, bancando e através da compreensão e da parceria com o nosso magnífico reitor Toiolo, a querida professora Elaide Pimentel lá da UFAL, a gente conseguiu tirar essa pós-graduação, que era um sonho antigo para a advocacia alagoana. Que maravilha, doutor Wagner, é sempre um prazer conversar com o senhor sobre direito, sobre a função da ordem, né? Então, eu lhe desejo sorte aí para o próximo triênio. Certamente tem muito trabalho pela frente a ser feito e muita contribuição da OAB para a nossa sociedade. Então, eu queria parabenizá-lo pela vitória e, mais uma vez, lhe desejar sorte aí nesse novo caminho. Obrigado, dando pela oportunidade mais uma vez, a toda a TV Cidadã aqui por nos acolher tão bem e levar informação séria, correta, por profissionais gabaritados, diante do cenário tão difícil de você levar a informação até a ponta. Esse canal aqui se mostra como sendo fundamental, indispensável para a sociedade alagoana. Então, a gente reforçar a advocacia, que venham fazer parte desse trabalho, um trabalho benemérito, mas um trabalho social muito bonito. A gente trabalha com crianças em escolas públicas, levando o OAB nas escolas, palestras. A gente recebe contraturno escolar, a gente faz um trabalho com a Vila Emater, a gente faz um mutirão de diagnóstico de pessoas com autismo na Justiça Federal, tudo isso de forma gratuita. Então, a gente espera que a advocacia sinta-se participando, venha somar força, porque é uma via de mão dupla, todos saem ganhando, a sociedade ganha, a advocacia se enobrece, nós passamos a ser vistos de outra forma pelos atores judiciais e políticos também, que é importante essa relação, e no final a gente também ganha notoriedade. Pode vir aqui no seu programa, quem trabalha vai ter espaço aqui, tenho certeza disso, para falar sobre meio ambiente, para falar sobre criança e adolescente, falar sobre idoso. Então ganha notoriedade, mostra o seu valor e a gente consegue, ao fim e ao cabo, fortalecer a instituição e a sociedade civil, que é o mais importante, é a nossa missão fim. Com certeza. Muito obrigada, doutor Wagner, e muito obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui, e até a próxima semana.